Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou falar do livro Viva pra Contar, da Lisa Gardner. Eu decidi falar desse livro aqui porque eu li ele recentemente e gostei muito. Inclusive já falei um pouco sobre ele no meu vlog de leitura, mas eu vejo poucas pessoas falando sobre ele, inclusive eu não sei nem se eu já vi alguém falando sobre ele aqui no YouTube, então eu achei que seria uma boa oportunidade de eu divulgar um pouco esse livro que eu achei tão interessante. Bom, os livros da Lisa são livros de investigação e quase sempre eles têm a presença da detetive Warren, que é uma detetive mulher super focada no trabalho e tudo mais. E nesse caso a gente vai acompanhar as investigações de uma família inteira que foi assassinada. E no caso, no início assim desse livro, das investigações, tudo indica que o assassino é o pai dessa família. Ele matou todos os membros e também depois se matou. E aí, ao longo da história, a gente vai descobrir o que realmente aconteceu. Vão ter outros casos parecidos até a gente chegar lá no plot final e descobrir como de fato aconteceram esses assassinatos. Se foi realmente o pai da família, por qual motivo e o que aconteceu, né? E esse é o enredo principal da história. Ele é dividido em 3 partes. No caso, intercalam 3 narrativas diferentes. A primeira narrativa é com a detetive Warren investigando esse caso. A segunda narrativa é de uma mãe com um filho que é criança e ele também apresenta traços de psicopatia. E o terceiro ponto de vista é de uma enfermeira de um hospital psiquiátrico infantil. Então a gente vai sempre intercalando aí dessa investigação e dessas outras 2 pessoas. No caso, elas são assim separadas, são lugares totalmente diferentes e no caso cada um vai desenrolando aí a história. E o que fez com que eu gostasse tanto dessa história é o fato do tema de boa parte do livro, o tema central dele ser realmente crianças psicopatas. E no caso é muito interessante acompanhar tanto a mãe criando esse filho, essa criança que apresenta traços de psicopatia, quanto também as crianças sendo tratadas lá no hospital junto com a enfermeira. São descritas vários tipos de reações e vários motivos pelos quais as crianças agem dessa forma, vários tipos de tratamentos e por que eles não funcionam da mesma forma para crianças e para adultos. E também mostra como é, mais ou menos, né, assim, a convivência de uma pessoa com uma criança que não está sendo tratada dentro de casa, né? E aí a gente vê essa mãe passar por grandes dificuldades e também lá no hospital também vários acontecimentos, os enfermeiros e assistentes sociais cuidando dessas crianças e em paralelo também com a investigação da detetive Warren. Me pareceu bastante verídico, eu acho que com certeza a autora estudou bastante sobre esse tema para falar sobre isso no livro e eu achei muito interessante saber um pouco mais, apesar de ser uma história fictícia, eu acho que ela retrata bem assim e também serve aí de alerta, eu acho, para a forma certa de tratar uma pessoa que tem um problema mental, que não adianta você querer cuidar dessa pessoa em casa, você não vai conseguir, não vai ser bom pra você, não vai ser bom pra ela, é preciso procurar ajuda e tudo mais. E realmente é bem chocante em alguns momentos, porque apesar de a gente saber, né, que existe sim crianças que são psicopatas e que cometem atos de atrocidades assim gigantescos, ver aquilo sendo descrito é bastante assim intenso. E eu gostei muito, mas como eu disse, eu fiquei bem impactada. Eu cheguei inclusive a sonhar com essas situações, porque realmente é bastante chocante mesmo pensar sobre esse assunto. Ao mesmo tempo também que é muito triste pensar na quantidade de crianças que são abusadas de diferentes formas e que por esse motivo acabam desenvolvendo traumas muito grandes. Inclusive tem uma menina que é a principal, assim, que essa enfermeira cuida e fala um pouco sobre a vida dessa menina e assim é muito triste, tipo, dá muita dó mesmo. E é bem interessante porque, né, como pode se imaginar, eu não sei se isso é uma spoiler, eu acho que isso é bem assim óbvio pelo andar da história mesmo, que essas histórias estão todas assim ligadas de alguma forma. Então é bem interessante acompanhar todos esses planos de fundo, tanto da investigação da detetive Warren,
como também desse processo da mãe com o filho e também dessa enfermeira. Eu acho que a história foi muito bem criada nesse sentido. São 3 pontos de vista bem diferentes, em situações bem diferentes, e mesmo assim é a mesma história, né? No caso, não perde o ritmo, né? Você não perde o ritmo em nenhum momento. Eu gosto muito da detetive, ela é bem, assim, direta, bem fria, e eu acho que pra ter esse tipo de trabalho você tem mesmo que ser assim. E eu acho que vale super a pena ler esse livro, tanto pela parte da investigação e do crime, de suspense, é um thriller muito interessante, quanto também pela parte, né, do tema que ele fala, porque eu acho também que é muito válido ler sobre isso, porque não é muito assim discutido abertamente. Eu acho que as pessoas têm um pouco de receio de falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem que ter o entendimento de que existem pessoas com problemas mentais e que elas precisam ser tratadas e lidadas da maneira correta, e a gente precisa levar isso com a naturalidade que isso exige. Então eu achei bem interessante. Inclusive, em determinado ponto do livro tem aí a aparição de uma pessoa que é meio mística e que acredita que existem formas sobrenaturais de ajudar uma pessoa que tem problemas, e aí que entra a questão do ceticismo mesmo, de que isso não existe e que pessoas precisam ser tratadas de formas reais. E eu acho muito interessante falar sobre isso, porque ainda existem muitas pessoas que não acreditam que doenças mentais são doenças de verdade, e não acreditam que as pessoas podem não ter controle quanto aos atos que elas cometem. Então eu acho que a gente tem que desmistificar esse tema, e talvez esse livro seja uma boa oportunidade. E como eu disse, mesmo que não tivesse isso, é um livro de suspense muito legal, muito divertido, no sentido de que você fica muito curioso para saber o que aconteceu. Eu achei o final dele um pouco corrido, não posso negar, assim, eu acho que o final dele foi um pouco assim, meio exagerado, eu diria. E eu também fiquei bastante desconfortável com algumas falas bem no finalzinho mesmo da detetive. Eu não gostei desse final, assim, bem no final mesmo. Algumas falas da detetive Warren eu achei que não fizeram sentido com o restante do livro, mas mesmo assim eu gostei muito. Achei que é um livro que é bem interessante, e ele está disponível no Kindle Unlimited. Então, se você tem essa assinatura, dá pra você ler e vale super a pena. Tem outros livros da Lisa também lá disponíveis que eu já li, mas esse eu gostei bastante. Comenta aqui embaixo se você já leu algum livro desse tema, se você gosta desse tipo de livro, se você conhecia esse livro, e até o próximo vídeo.